Abramos nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Hoje nós faremos a exposição do verso 6 até o verso de número 14. Todos acharam? Antes de Mateus, Malaquias, capítulo 1, do verso 6 até o verso 14. Amém? Acompanhe comigo, diz assim o texto sagrado. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o seu senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas impuras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira! E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-lo das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome será temido entre as nações. Fechemos nossos olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai bendito, com muito temor e tremor, nos aproximamos da Tua Palavra, e especificamente nesse texto. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento em que Te ouviremos. Aqueça nosso coração, confronte o nosso pecado, nos ajude a abandonarmos e a nos voltarmos para Ti, o Deus vivo e verdadeiro. Faça isso conosco hoje. Te imploramos. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Nós vimos na semana passada, eu vou recapitular poucas coisas. Nós vimos na semana passada que o livro de Malaquias começa com um título. E o título do livro de Malaquias se dá para todo o livro. É uma sentença. E na sentença que nós temos é justamente sentença do Senhor contra Israel através do profeta Malaquias. Embora o livro venha no cabeçalho, no título, uma sentença, a base ou o pano de fundo para toda essa sentença é uma declaração do amor pactual de Deus pelo seu povo. É uma sentença, é uma advertência contra a impiedade, mas a base é uma declaração pactual de Deus, que diz, eu sempre vos amei, diz o Senhor. Para provar que o Senhor sempre amou o seu povo, e esse povo que sempre estavam questionando, fazendo perguntas, sério? Como que o Senhor tem nos amado? Nós vimos do verso 1 até o verso 5 que o Senhor mostra que amou o seu povo por meio da eleição incondicional, escolhendo Jacó e rejeitando Esaú.
Ele prova também que ele faz isso amando o seu povo, abençoando os descendentes de Jacó, mas amaldiçoando todos os descendentes de Esaú, os edomitas. Nós sabemos que o contexto do livro, a ideia do que está acontecendo no tempo que Malaquias se levanta como profeta, é 100 anos depois do pós-exílico babilônico. Eles saem da Babilônia, começam a reconstruir suas casas, começam com a civilização, começam com a reconstrução do templo, mas eles ficam cansados, fadigados, insensíveis à voz de Deus. O que acontece? Eles esperavam que as promessas de Ageu se cumprissem, as promessas de Zacarias se cumprissem. Eles esperavam que o templo glorioso de Salomão fosse restaurado do mesmo jeito. Nada estava acontecendo. Tudo estava fora do lugar. Então esse povo estão agora apáticos a Deus. Os sacerdotes também estão apáticos a Deus. E é justamente o que temos no texto que nós acabamos de ler. Eles estão tão apáticos a Deus, que pouco a pouco cada um começou a se preocupar com a sua própria vida. E começando a se preocupar com a própria vida, com os seus negócios, o culto a Deus foi ficando em segundo plano. Os próprios sacerdotes, pastores da época, não executavam mais as tarefas que deveriam executar de forma correta. O culto oferecido a Deus já não estava mais no padrão que Deus exigia. Isso é um ponto interessante, que nós devemos refletir. O culto a Deus tem um padrão exigido nas Escrituras. Por meio desse diálogo de Deus com o povo, o qual Malaquias está intermediando, nós veremos que o culto deve ser levado a sério. Mais do que isso, nesse debate de Deus com o seu povo, intermediado por Malaquias, veremos que o culto a Deus exige verdadeira adoração e sinceridade de coração. O culto a Deus exige verdadeira adoração e sinceridade de coração. Mas como isso deve ser praticado? Nós ofereceremos um culto a Deus, um culto verdadeiro e com sinceridade de coração, em primeiro lugar, se nos atentarmos para os perigos de uma adoração deficiente. Nessa queixa levantada por Deus contra o seu povo, nós veremos que Deus está sendo desonrado. O temor a Deus foi embora, sem vergonha alguma. Veremos que o povo também não honra e nem presta ao Deus de Israel o devido respeito que ele merecia. Veja comigo o verso 6, por favor. Até a parte B. Diz assim o texto sagrado: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou seu senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Até aí. Deus está expressando a sua denúncia a Israel, especificamente nesse sentido agora aos sacerdotes. E ele se utiliza de duas figuras. A primeira figura do pai e a segunda figura do seu senhor. E dizendo que ambos, tanto o pai como o senhor, recebia deles temor e respeito. Mas da parte de Deus não havia para ele, que é maior que o pai e é maior que qualquer outro senhor, não havia temor e nem respeito. Se eu sou pai de vocês e se eu sou senhor dos senhores, onde está o temor que vocês me devem? Aonde está o respeito que vocês tanto têm pelos seus pais? É interessante que desde o início, Deus sempre tratou Israel como filho amado. Deus sempre tratou o seu povo como uma nação amada, nação exclusiva, geração eleita. Mas em contrapartida, é nítido nesse texto que Israel tornou-se um filho ingrato.
Deus trata os seus filhos com amor pactual, os abastece de tudo que eles necessitam, e os seus filhos, por outro lado, o desonram. Os seus filhos, por outro lado, o desrespeitam. Eles se tornam ingratos, eles se tornam também rebeldes. Como que Israel retribuiu ao Senhor e o seu amor gracioso? Não o honrou como pai, nem o respeitou como o Senhor deles. E agindo assim, o que é que estava acontecendo? Eles estavam difamando aquilo que o Senhor mais zela, o seu nome. Israel estava desrespeitando o nome de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Mas o povo, como sempre, dando uma de doido, e o cinismo da parte deles sendo trocado pela racionalidade, faz com que tenhamos a segunda pergunta retórica de todo o livro. Está na parte C do verso 6. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Vejam o cinismo dos sacerdotes. De que maneira temos desprezado o teu nome? A pergunta anterior, que estudamos no domingo passado, foi: como que o Senhor tem nos amado? Ah, sério? Tem nos amado mesmo? Como? Estamos pobres, com dificuldade financeira. Como o Senhor tem nos amado? Agora o Senhor está chamando-os, fazendo uma advertência, e eles estão dizendo: de que maneira temos desprezado o teu nome? Nesse debate entre Deus e o povo, há provas da parte de Deus contra o povo, mas não há provas da parte do povo contra Deus. E é isso que o Senhor falará para a gente no verso 7. O Senhor começará a dar provas de como eles têm desprezado o nome precioso do Senhor. Veja comigo o verso 7. Começa aí então a nossa lista. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Os sacerdotes, irmãos, responsáveis pelos mantimentos do culto e sacrifícios que seriam oferecidos a Deus na sua adoração, estavam levando comidas impuras para o altar. E se isso não bastasse, eles estavam desonrando a Deus e dizendo que a mesa do Senhor era uma mesa desprezível. Vejam o nível dos líderes de Israel. Cínicos. Vejam de que forma eles estavam levando a adoração a Deus. O nível da adoração que estes homens estavam prestando a Deus. Comida impura, mesa desprezível, e a lista não para por aí. No verso 8, ele diz que esse povo tem desprezado o nome do Senhor na adoração por meio dos sacrifícios que eram oferecidos. Veja comigo novamente o verso 8 que diz o texto. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Eu acho que isso aqui é muito perto para a gente imaginar. É muito claro para a gente. Sempre que vamos receber uma visita, seja de quem for, de menos importante ou de menos importância, arrumamos a casa, preparamos o melhor, ou até aquilo que temos e que é o nosso melhor. Nesse caso, Deus está fazendo um paralelo e chamando a atenção deles para o governador de Jerusalém, um líder persa que estava entre eles. E estava dizendo: façam o seguinte, os mesmos animais que vocês tinham oferecido em sacrifício para mim, peguem e ofereçam ao governador. Vejam se ele vai atender vocês. O Senhor está provando para eles que eles estão desonrando
e estão desprezando o nome do Senhor. Como? Oferecendo animais deficientes para sacrifício. É como se o Senhor estivesse dizendo: vocês não veem mal nenhum em trazer animais cegos e aleijados ou doentes para minha casa. É como se o Senhor estivesse olhando para o sacerdote e dizendo: para minha sobra, o que sobra vocês estão trazendo para mim. Mas para o governador o melhor, o imposto. E esse vocês não podem deixar de lado. Governador, nesse caso, era uma pessoa importante, da mais alta patente daquela época. Então Deus diz: esse animal que trouxeram para me oferecer, experimente levá-lo até o palácio. Ofereça ao governador e veja se ele vai aceitar. Em outras palavras, quer dizer, ora, se ele, um homem simples, se o governador que é um homem simples, vocês estão oferecendo o melhor, porque para mim, que estou superior a ele, vocês estão oferecendo animais deficientes. Malaquias, então, nesse sentido é enfático ao afirmar que Deus não aceita nada menos que o melhor para ele. Deus não aceita nada menos que o melhor para ele. Charles Feinberg interpreta o pensamento de Malaquias dizendo que é melhor não oferecer sacrifícios a Deus do que oferecer sacrifícios em vão. Os sacerdotes estão trazendo para Deus animais cegos, animais coxos e enfermos. Eles estavam trazendo para Deus animais dilacerados. Eles estavam deixando no altar de Deus animais defeituosos. Eles estavam oferecendo a Deus o tempo todo o pior, o resto, o imprestável. Eles estavam trazendo para Deus a carniça que o leão comia de suas fazendas. A carniça para oferecer no altar de Deus. Essa prática, irmãos, é uma prática contrária à orientação bíblica, que exigia que o sacrifício fosse oferecido com um animal sem defeito algum. E esse sacrifício era justamente para apontar para o tipo de Cristo que viria no futuro. Contudo, eles pensavam: para Deus qualquer coisa serve. Eles retribuíram o amor de Deus com descaso. Mas a verdade em controvérsia é que Deus não aceita nada menos que o melhor. Malaquias ergue sua voz para dizer que Deus não aceita esse tipo de adoração deficiente que os sacerdotes e o povo estavam levando até ele. Que adoração? Uma adoração vazia, uma adoração apenas formal, mas uma adoração hipócrita, fraudulenta, com ofertas procedentes de um coração distante de Deus. Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus não aceita uma adoração deficiente. Israel, eu e você, juntos fomos manchados pelo pecado. Até estarmos para sempre com Cristo, nós sempre estaremos oferecendo uma adoração imperfeita. Não perfeita, no sentido de restaurada. Estaremos sempre oferecendo a Deus essa adoração mais quebrada e subjugada ao fracasso. Mas não fazemos isso de maneira consciente e premeditada. Entendendo o estado do qual nós estamos, entendendo que essa adoração que entregamos é o resto, é o imprestável, é a carniça que sobra da semana, e mesmo assim o fazemos. Se ela já é imperfeita, quando nós tentamos fazer com que seja a melhor, imagine então de maneira consciente pegar aquilo que sobra, o resto, a carniça, e entregar a Deus. Não dá para olhar para a nossa adoração, para a oferta do nosso coração e dizer: está tudo ok, está tudo bem, porque não está.
Não está. E a pergunta que pode permear o seu coração é a mesma dos sacerdotes: como desprezamos o teu nome? Como temos desprezado o teu nome? Como me encaixo nesse contexto? Em que momento eu me encontro nisso tudo? Pergunta então para o seu coração caído: como tem sido a sua adoração a Deus domingo após domingo? Não somente domingo após domingo, mas como tem sido a sua vida como sacrifício vivo e agradável a Deus dia após dia. A pergunta feita para os sacerdotes é a mesma pergunta feita para a sua igreja que está reunida aqui na IPV. Onde está a honra e o respeito que me é devido? Vocês honram o pai de vocês? Vocês respeitam os patrões de vocês? Se eu sou pai de vocês e se eu sou Senhor dos senhores, onde está o temor que me é devido? Onde está a honra que me é devida? Vocês têm me desprezado, diz o Senhor dos exércitos. Vocês têm feito pouco caso de mim. Vocês têm me tratado com desdém, com desprezo. A vida prática de vocês é uma resposta ao desdém que vocês têm me tratado, ao desrespeito com o meu senhorio, ao desrespeito com a minha soberania, ao desrespeito com o meu reinado. Vocês não me respeitam. Pelo contrário, vocês me desonram. Talvez estejamos muito longe de uma adoração sincera. Talvez estejamos muito longe de entregar a Deus aquilo que Ele merece, é fato. E talvez domingo após domingo tenhamos entregado de fato ao nosso Deus uma adoração deficiente. A semana toda para mim e o resto do domingo para Deus. Já pensou sobre isso? A semana toda é para mim, o resto do domingo é para Deus. É o resto cansado. É o que não presta. É uma adoração cansada. Por isso, talvez o seu coração não vibra mais com as canções que cantamos. Por isso que talvez domingo após domingo o seu coração não se constranja mais com a pregação que tem sido exposta neste púlpito. Porque no final das contas, tudo que você tem oferecido é resto para Deus. Tudo que você tem oferecido é o imprestável, é o absurdo. É pior que os excrementos dos porcos. Seja no desenvolvimento dos nossos talentos para a adoração a Deus no culto público, ou seja, oferecendo culto. Só temos oferecido, na maioria das vezes, uma adoração reprovável diante de Deus. Na maioria das vezes, estamos aqui, mas com o coração totalmente distante de Deus. Totalmente desconecto do que viemos fazer juntos nesse grande ajuntamento. Eis o grande problema que corremos. O perigo de fazer a obra de Deus, o perigo de estar envolvido nesse meio religioso, sem estar andando lado a lado com Deus. É a foto dos sacerdotes. Eles estavam fazendo os rituais. Eles estavam no meio evangélico. Mas estavam entregando carniça para Deus, estavam entregando o resto para Deus, estavam entregando animais podres para Deus, e ainda perguntavam: como é que temos te desprezado? Nós estamos fazendo todos os rituais, nós estamos participando do culto direitinho, todo domingo nós estamos presentes, chegamos na hora certa, cantamos até levantamos a mão, como temos te desprezado? Cínicos. Cínicos. Os sacerdotes, diz um comentarista, tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Isso é muito importante. Os sacerdotes tinham perdido o relacionamento com Deus.
Eles eram profissionais da religião, sem fidelidade à palavra de Deus, ou sem vida alguma com o Deus da palavra. Eles tinham se corrompido doutrinariamente e moralmente. Eles faziam o contrário do que a Bíblia ensinava. A teologia que eles pregavam estava totalmente divorciada da vida prática. Chamavam Deus de Pai, chamavam Deus de Senhor, mas não o honravam e nem o respeitavam como tal. Deus não aceita menos que o melhor. Deus não aceita menos que o melhor. Adoração sincera e um culto racional a Ele. Devemos, irmãos, então adorá-lo de acordo com a vontade dEle. E existe justamente na Bíblia poucas coisas tão reguladas como o culto a Deus. Ele nos deu liberdade em uma série de áreas. Por exemplo, Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 8:10, que Deus nos deu liberdade para fazer determinadas coisas que não ferem a fé e que devem ser regulamentadas pela consciência cristã cativa à palavra. Porém, quanto ao culto público, regulado desde o Antigo Testamento, Deus deixa claro uma coisa: que se estiver fora do padrão que Ele exige, Ele não aceita o que é oferecido. Se a adoração estiver fora do padrão que é exigido por Deus, Ele não aceita o que era oferecido. Deus disse aos seus próprios sacerdotes que eles consideravam a mesa do Senhor desprezível. É como se parecesse que eles estavam pensando: isso tudo a respeito do culto é bobagem. Vamos fazer de qualquer jeito. O templo já não é mais o mesmo, perdeu a sua glória com Salomão. Não tem a mesma glória daqueles dias. De modo que, vamos fazer do jeito que der isso aqui. É só se reunir, botar uma bandinha para tocar, dar uma palavrinha, abre a Torá. Vamos levar isso aqui de qualquer jeito. Havia essa atitude displicente por parte dos pastores daqueles dias. Mas o texto é claro: Deus não aceita o nosso resto. Deus não aceita o nosso resto. A pergunta que nós podemos fazer é: por que nós damos o nosso resto para Deus? Porque nós damos o que é impróprio para Deus? Porque nós damos a sobra da semana para Deus, e ainda assim de maneira muito ruim. Por que fazemos isso? Quando na verdade Deus nos deu tudo o que precisávamos. Nós cantamos isso aqui. Nós cantamos isso aqui. Cristo é tudo o que me faltava. Nós cantamos isso aqui. Não é Cristo então mais importante do que todas as outras coisas? Não foi Cristo quem redirecionou a nossa adoração de volta a Deus, porque estávamos distante dele? Estávamos como inimigos dele, inimigos declarados? Não é por causa de Cristo Jesus que nós somos igreja? Chega de desonrar o nosso Pai. Chega de desrespeitar o nosso Senhor. Levemos então a sério a adoração. Caso contrário, nunca fomos chamados para ser um adorador dele. Ofereceremos um culto verdadeiro e com sinceridade de coração a Deus, se, em primeiro lugar, fugirmos dos perigos de uma adoração deficiente. E agora, em segundo e último lugar, se não abraçarmos os perigos de oferecer um culto inutilmente. O texto começará, nessa próxima parte que nós vamos estudar, com Deus lançando um desafio aos sacerdotes por meio de Malaquias. Veja comigo o verso de número 9, por favor. E agora, sacerdotes, tente apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus, nesse caso, está lançando um desafio. Ele está dizendo o seguinte:
Tragam esses animais para mim, com a expectativa de que eu vou aceitá-los. Dizendo, ó Deus, estou trazendo uma oferta pelos meus pecados, pela minha gratidão, oferta por isso, oferta por aquilo. Façam isso. Façam isso. Tentem. Façam esse teste para ver se eu me agrado de vocês. Façam um teste. Tragam para mim o que é de segunda mão em sua vida. E vejam se eu vou aceitar o culto de vocês. Testem. Testem. Então, nesse diálogo surge mais uma questão séria. E que revela para a gente, mais uma vez, que Deus leva o culto a sério. Verso 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Em outras palavras, o que o texto está querendo dizer, o que Deus está falando por meio do profeta, é: vão embora para casa, pois eu não quero o culto de vocês. A ideia do texto é: feche as portas do templo. Vocês estão se reunindo em vão. Vão embora para casa. É melhor cada um estar na sua casa do que viver esse auto-engano de que eu estou recebendo o culto de vocês, porque eu não estou. Essa é a ideia. A ideia de Deus com os sacerdotes é dizendo: quem dera um dos sacerdotes dissesse: chega, basta, fechem a porta do templo, vamos todo mundo para casa, acabou a igreja. É isso que Deus está dizendo. Ou oferecemos um culto a Deus com disposição correta, da maneira que Ele determinou, e é digno de receber, ou é melhor fechar as portas para que não se acenda incenso inutilmente. É isso que Ele está dizendo. É melhor fechar as portas do que oferecer um culto inútil para mim. Após Ele dizer isso, Ele afirma que haverá um dia, no futuro, que o culto será restaurado. Verso 11, leiamos juntos. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Nós podemos ler esse texto da seguinte maneira. Algumas outras traduções trazem esse texto apontando para uma era futura, onde o culto será restaurado. Poderíamos ler então esse texto numa tradução de outras versões da seguinte maneira. Mas o meu nome será grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. Em todo lugar oferecerão ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Não naqueles dias haverá um culto que será um culto em que eu aceitarei. Mas o texto quer dizer, naquele dia, quando Deus vier para reunir para sempre o seu povo, em Cristo, Ele terá com todos nós uma verdadeira adoração. Irmãos, cada vez que lemos esse texto, nós percebemos a decadência espiritual do povo e da liderança de Israel. Cada vez que nós cavamos, versículo por versículo, é nítido o quanto isso estava cheirando mal diante de Deus. É nítido a triste realidade desse povo. A atitude deles com relação ao culto, a atitude deles com relação a Deus, a ingratidão como resposta a tudo que Deus fez. E o Senhor continua a sua lista. Como temos te desprezado. Verso 12 e 13. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira.
e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Animais roubados. Sacerdotes estavam pegando animais roubados para oferecer como sacrifício. Vocês leram a mesma coisa que eu li? Os líderes de Israel estavam oferecendo animais roubados. Eles olhavam para o que estava sendo oferecido e diziam: que canseira! Que negócio chato! Nesse texto, Deus volta a dizer que o culto que Israel está oferecendo a Deus é uma profanação do seu santo nome. Os sacerdotes, nesse caso, estavam enfadados do seu ofício. Traziam de qualquer jeito tudo o que queriam de oferta para o Senhor. E o que não foi dito nos versos anteriores e que foi destacado agora é justamente essa expressão. E vocês dizem: que canseira! Que canseira! Mas eles não somente diziam que canseira, eles riam de Deus. Eles riam de Deus. Miseráveis! Como pode? A que ponto esses homens chegaram? De olhar para o culto de Deus e achar algo cansado, mas ao mesmo tempo de olhar para Deus e fazer desdém de Deus. O culto que eles prestavam passou a ser uma canseira. Outras versões dizem que fardo pesado. O termo refere-se justamente aos efeitos da exaustão e do cansaço. É como se ele dissesse: oh, que incômodo! Que aborrecimento, que cansaço, que fadiga é esta, meu Deus? Isso não acaba nunca. Esse negro baixinho e careca não para de falar. E se não fosse pior, mais uma vez, eles riam de tudo isso. Eles desdenhavam de Deus. A expressão no original diz que é: vocês desdenhais de mim. Fareis desdém de mim. Torceis o nariz em meu respeito. A pior coisa que pode existir no nosso meio é justamente o auto-engano. Achar que tudo está perfeito, indo de vento em polpa, quando nós sabemos que tudo vai de mal a pior. Deus vê e conhece os corações daqueles homens, e Deus vê e conhece também os nossos corações. Ele sabia do coração daquele povo, sabia do coração dos sacerdotes, é por isso que no verso 10, ele amaldiçoa. No verso 14, perdão. Ele amaldiçoa estes que vivem na prática. Deus amaldiçoa esses adoradores que tentam enganá-lo. Enganá-lo com pouco, tendo muito. Veja comigo o verso 14. Maldito seja o enganador, que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. A ideia é mais ou menos daquelas pessoas que fazem aquelas promessas. Senhor, se eu vender essa casa, 10% é teu. Ah, pode deixar, 10% é teu. O camarada vende a casa. E ele traz 100 reais para dar de oferta. 100, a casa foi 50 mil. É o mesmo caso de Ananias e Safira. Prometeram entregar tudo. E no final não entregaram nada, enganando o Espírito Santo. O que aconteceu? Morreram. Eles morreram. Deus matou os dois. Foram fulminados por tentar enganar o Espírito Santo de Deus. É o que está acontecendo aqui. Malditos sejam vocês que tendo em casa um macho sem defeito, o perfeito
prometendo que vai me entregar no próximo domingo, chega no domingo e me entrega um animal defeituoso, cego. Ele faz uma declaração: pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temido entre todas as nações. Trema Israel diante de mim, tema Israel diante de mim, eu sou o grande rei. Em outras palavras, Deus está dizendo: maldito seja o trapaceiro, eu farei cumprir a minha promessa. Pois diferente do rei persa, diferente do governador de Jerusalém, eu sou grande e o meu nome é temido entre todas as nações. Deus amaldiçoa aquele que, tendo condições de dar o melhor, de oferecer aquilo que agrada a Deus, o seu tempo, o seu talento, sua vida, promete fazê-lo, todavia lhe oferece sempre o que é defeituoso. E ainda tem o cinismo de aparecer no culto e desejar que Deus o abençoe. Hoje, irmãos, já não trazemos mais animais como oferta de gratidão a Deus, ou oferta pelos nossos pecados. Cristo Jesus cumpriu isso na cruz do Calvário, e glória a Deus por isso. Porém, trazemos a Deus o nosso louvor. Nós trazemos a Deus a nossa presença. Nós trazemos a Deus o nosso coração. Nós trazemos a Deus aqui para o culto as nossas ofertas como elemento. Nós oferecemos a Deus os nossos talentos. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Isso tem que ficar claro para mim e para vocês. O princípio é o mesmo. Deus não aceita nada menos que o melhor. É culto. É adoração ao Rei Todo-Poderoso, ao Rei que é temido entre todas as nações. O princípio é o mesmo. Deus não aceita nada menos que o melhor. Mas a nossa oferta, a nossa entrega é fajuta. É simplista demais. Deus não aceita nada menos que o melhor. Deus continua a querer o melhor de nós. Deus continua a querer de nós as nossas primícias, o primeiro. Ele não vai aceitar nada que seja inferior, pois o culto a Deus é justamente uma expressão de lealdade, da devoção que todos nós, como crentes no Senhor Jesus, temos para com Ele. É no culto que todos nós dizemos publicamente: Tu és o primeiro em minha vida, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, e eu estou aqui nesse culto para Te respeitar, para Te adorar, para Te honrar, para Te dar o melhor de tudo aquilo que eu tenho, com todas as minhas forças, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. É no culto público que fazemos essa declaração. É no culto público. Logo, nós percebemos que o culto é importante. Ele é a parte mais importante daquilo que fazemos para Deus como igreja. Infelizmente, muitos hoje não têm olhado para o culto sem perspectiva e seriedade. O que só faz com que a igreja de Cristo Jesus perca. E é justamente de uma perspectiva errada em relação ao culto que todo o livro de Malaquias vai falar. É justamente uma visão errada sobre o culto que o livro de Malaquias vai estar nos exortando. Quando Deus se queixa que os sacerdotes estavam desprezando e profanando o culto, a resposta cínica dos sacerdotes foi: como temos te profanado? Como temos te profanado? Como temos te desrespeitado? Se estivéssemos em uma reunião com aqueles sacerdotes, diríamos: deixe de cinismo, sacerdote. Deixe de ser cínico. Deixemos de cinismo, irmãos. Paremos com esse auto-engano de que está tudo bem quando não está. Deixemos juntos, de cinismo. Todos nós temos alguma coisa para ajustar nas nossas vidas, para que entreguemos o nosso melhor a Deus.
e façamos com que Deus seja o nosso tudo. Parem de dar desculpas esfarrapadas quanto ao culto público. Levemos a sério esse encontro. Afinal, ele é um reflexo das nossas vidas com Deus. Ele é o clímax de toda uma semana de piedade, de obras de misericórdia, de discipulado, de pregação do Evangelho, de uma vida para a glória de Deus. O culto público, o domingo, é o clímax de toda uma semana vivida para Deus. E é nisso que nos apoiamos. Todos nós juntos devemos evitar os perigos de oferecer um culto inútil a Deus. Vejam a advertência do Senhor com aqueles sacerdotes. Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. Deus prefere as portas de uma igreja fechada do que um culto oferecido a Ele inutilmente. É inútil acender o fogo do altar se vamos oferecer uma oferta imunda, se nossa vida está contaminada, cheia de impureza e ódio. Então há uma pergunta sincera para as nossas vidas. Do que adianta estarmos com as portas abertas para oferecermos um culto inútil a Deus? Quando Deus não tem prazer no ofertante, naquele que entrega, Ele também não tem prazer na oferta. Isso é sério. Porque Ele rejeitou primeiro o ofertante e depois Ele rejeitou a oferta. Foi assim com Caim, em Gênesis 4:5. O profeta Samuel disse que obedecer é mais importante do que sacrificar. Obedecer é mais importante do que sacrificar. Deus disse por intermédio do profeta Isaías: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso de vocês para mim é abominação. O profeta Amós, nessa mesma linha de pensamento, disse no nome do Senhor: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei melodias da tua lira. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perente. Amós capítulo 5, verso 21, 23 e 24. Jesus também disse em Mateus 15:8: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Paulo exortou em Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Antes de entregarmos a nossa oferta, o ofertante tem que se ajustar diante de Deus. O ofertante precisa fazer alguns ajustes, algumas poldas na sua vida espiritual. Porque nesse caso, o culto não tem que ser uma canseira, o culto não tem que ser um enfado. E ele é uma canseira, ele é um enfado para aqueles que estão desajustados diante de Deus mesmo. Porque quando desprezamos o culto divino, nós sentimos canseira e não alegria. Quando fazemos as coisas de Deus na contramão da sua vontade, encontramos não prazer nas coisas de Deus, mas encontramos enfado. De novo, a mesma coisa, mais um ensaio, mais um evangelismo, mais uma pregação, mais um discipulado. Esse homem não cansa de pedir para a gente fazer as coisas. O pecado cansa, irmãos. O pecado cansa, esse é o problema. O pecado nos cansa. É cansativo. Fazer a obra de Deus relaxadamente cansa. Um culto sem fervor espiritual é cansativo, é terrível. Quanto o culto é desprezado, uma pessoa vem à igreja e fica logo enfadada. Nada lhe agrada. A mensagem lhe perturba. Os cânticos enfada, ela está enfastigada. O culto passa a ser um tormento em vez de ser um deleite.
precisamos ter a motivação correta no culto. E tudo deve ser feito para a glória de Deus. Há um grande perigo que eu e você corremos, de nos acostumar com o sagrado. E estarmos tão entrelaçados com o sagrado, que nos esquecemos o Deus que devemos adorar. Esquecemos de viver para esse Deus que é sagrado, para esse Deus que é santo. Estamos envolvidos com o sagrado, mas com o coração distante dele. Quando desprezamos o culto divino, recebemos o completo repúdio de Deus. Deus rejeita o ofertante e rejeita a sua oração. Quando nossa vida está errada com Deus, não temos sucesso na oração. Em vez de Deus ter prazer nesse culto, Ele diz: isso que vocês estão fazendo é um mal para mim. Em vez de Deus receber esse culto, Ele diz: isso é inútil. Nós não queremos viver nessa falsa ilusão. Não queremos sair de nossas casas, nos reunir nesse grande ajuntamento para oferecer ofertas inúteis diante de Deus. Uma adoração deficiente. Um culto que o Senhor está apático e nem está ouvindo. É melhor fechar as portas do templo do que oferecerem um culto hipócrita. Como está então o nosso culto? Como está o seu culto diante de Deus? Como você tem oferecido o seu culto a Deus? Como está a sua relação com Deus? Há uma canção, para concluir, há uma canção antiga que fala dos crentes do primeiro século. É um corinho, talvez vocês conheçam. A letra diz o seguinte: sempre vou me lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e de João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. E o refrão diz: ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. A outra estrofe diz: eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com suas vitórias nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Nós somos o exército do Deus Todo-Poderoso. Eu não mencionei, mas por 7 vezes a expressão o Senhor dos Exércitos. Nós somos o exército mais desorganizado do mundo. Estamos olhando para cima, para o lado e para baixo. Menos para o alvo. Estamos feridos e ninguém está ajudando a levantar. Nós somos pior que os trapalhões. Nós estamos perdendo as guerras que estamos perdendo, porque perdemos de vista a essência do Evangelho. Nunca foi tão urgente cantarmos esse refrão e dizer: ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. A nossa adoração deve ser verdadeira e com um coração sincero diante dele. Por quê? Alguém que, diferente do sacerdote do tempo de Malaquias, ofereceu para nós um sacrifício perfeito. Ele foi o próprio Cordeiro perfeito, o sacrifício vivo, o sumo sacerdote, o profeta e rei, o rei maior. Deus se encarna na pessoa do seu Filho porque sabia que não havia nada que fizéssemos para restaurar a aliança com Ele. Agora, por meio do seu sangue, nós temos benefícios.
Um deles foi todos os nossos pecados perdoados para sempre. Outro é que Cristo diante de Deus está nos justificando e Ele agora é o nosso advogado. Outro é que até que Ele volte, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Outro é que quando Ele voltar, Ele nos levará para Ele, estaremos com Ele para sempre. Porque Ele quebrou o maior abismo que havia entre Deus e nós. Agora, por causa dEle, mesmo sendo quem somos, homens quebrados, podemos nos achegar perto de Deus e adorá-lo. Aquele que é santo, santo, santo. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore a Deus em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.